Oi, pessoal. Então, continuando aqui, o módulo 4, parte 2, né? Então, a gente tinha visto, que no exemplo dado, caso a empresa não aceitasse a oportunidade de exportar, o resultado anual da empresa deixaria de ser acrescentado em 12 milhões, tá? Que seriam 200 mil toneladas vezes a margem de contribuição. Essa prática é bastante utilizada internacionalmente. Consegue-se com uma parte da capacidade de produção amortizar os custos e as despesas fixas, provocando acréscimo nos lucros. Então, só aqui então recapitulando, né? Então, a empresa, né, no Brasil, ela usa 500 mil toneladas por ano. A capacidade dela de produção é de 800 mil toneladas por ano, ou seja, ela tem 300 mil de capacidade ociosa, certo? Em toneladas. Recebeu uma proposta. Essa proposta, né, seria para fornecer 200 mil toneladas por ano, tá? Ou seja, a capacidade de produção ela tem, ela não vai ter que incorrer em custos fixos adicionais, né? Por quê? Porque ela tem a capacidade de produzir isso com os custos fixos que ela já tem, tá bom? O preço, a gente tinha visto que o preço de exportação seria de 180 por tonelada. E o preço praticado no Brasil seria de 260 por tonelada, certo? Muito bem. Aqui no final, então, eu vou fazer as contas, né? Destacando cada item da conta, tá bom? Então, as vendas no mercado interno seriam de 500 mil toneladas vezes 270 por tonelada, dá 130 milhões. As vendas no mercado interno, que seria a quantidade da encomenda, que seria 200 mil toneladas vezes 180 unidades monetárias por tonelada, totalizaria uma receita de 36 milhões, tá? Então, de receita, então, a empresa teria aqui 166 milhões, né? Custo dos produtos vendidos fixos seria de 35 milhões, certo? Esses custos fixos não aumentariam pela venda no exterior, tá? Eles permaneceriam mesmo porque a empresa está com capacidade ociosa. Os custos dos produtos vendidos variáveis, né? Os custos variáveis seriam os 500 mil toneladas, mais as 200 mil que ele vai vender, que somam 700 toneladas, vezes o custo variável em cada tonelada, que é 110 unidades monetárias. Então, aqui de custos dos produtos vendidos variáveis seria o total de 77 milhões. Muito bem. O lucro bruto seria o resultado da diferença entre 130 mais 36 milhões, menos 35 milhões, menos 77 milhões. Resultaria num lucro bruto de 54 milhões. As despesas fixas também não aumentariam porque a empresa está com capacidade ociosa. Então, os custos e despesas fixas permanecem os mesmos, 21 milhões. Despesas variáveis seriam de 700 mil vezes 10 por tonelada. Ou seja, aqui, né, a gente tem que 15 é imposto e 10 são comissões. Ele vai pagar comissão sobre todos os valores de venda, que seriam os 500 mais os 200, tá? E os impostos, eles só vão pagar, a empresa só vai pagar sobre o que ele produzir no Brasil, que seriam 500 mil e o imposto é de 15 por tonelada. Então, aqui ficaria da seguinte forma, né? Aqui seria 700 mil toneladas vezes 10, porque seria o valor da comissão de vendas. Isso vai ocorrer para tudo que ele vender, o total, tanto no Brasil quanto no exterior. Agora, os impostos, que seriam 15 reais por tonelada, vão ocorrer apenas no Brasil, tá? Então, seria a quantidade que ele vende no Brasil, 500 mil toneladas vezes 15. O valor dos impostos seriam 7 milhões e 500 mil.
Ao subtrair lucro bruto de 54 milhões, menos 21 milhões de despesas fixas, menos 7 de despesas variáveis referente às comissões, menos 15 de despesas variáveis referente aos impostos, 15 por tonelada, né? Vai dar 54 milhões, menos 21 milhões, menos 7 milhões, menos 7 milhões e 500 mil, vai dar 18 milhões e 500 mil. Ou seja, né? Se a gente fizer simplesmente a conta 60 por tonelada vezes 200, vai dar 12 milhões. Mas o que ele vende aqui no Brasil, né, de lucro, o lucro que ele obtém aqui no Brasil, que seriam 6 milhões e 500 mil, vai totalizar 18.500, que é o que a gente chegou aqui, tá, pessoal? O que acontece? Como os custos fixos, né, eles ocorrem apenas no Brasil e a empresa está com capacidade ociosa, mesmo que ela venda por um valor inferior à mercadoria, ela vai obter uma margem de contribuição que vai diretamente aumentar o lucro, certo? Então, vale a pena vender esse produto para o exterior, mesmo que seja um preço inferior. Agora, pessoal, então aqui, né, ocorreu uma diferença significativa, o lucro líquido anterior foi de 6 milhões e 500 mil. Muito bem, agora a gente vai ver um outro exemplo de tomada de decisão. A empresa Arte em Estilo produz móveis de luxo por encomenda. Custos e despesas fixas de produção total seria 13.800 unidades monetárias por semana, sendo que uma parte é custo fixo de 9.600 por semana e outra parte são despesas fixas de 4.200 por semana. Custos e despesas variáveis de produção, né? Somam aqui 150 com 50 vai dar 200, com 25 vai dar 225 por unidade para produzir o quê? Carrinhos, né? As estantes, né? Somam aí R$500 de material mais 150 da comissão vai dar 650. 650 mais 55 vai somar 705 de custos variáveis para produzir as estantes. No início de setembro, a empresa recebe duas propostas de clientes. Fabricar 200 carrinhos por R$550 cada e a produção dura 3 semanas. Ou então, fabricar 110 estantes por 1.400 cada e a produção dura 4 semanas de trabalho da fábrica. Apesar de estar ociosa, a fábrica tem capacidade limitada para aceitar apenas um pedido devido a outras encomendas já programadas para outubro. Pede-se lucro da empresa para cada proposta no mês de setembro, considere 4 semanas. A margem de contribuição unitária de cada proposta e a margem de contribuição total de cada proposta. Pessoal, aqui essa observação considere 4 semanas, por quê? Né? Por mais que, se a empresa fabricar os carrinhos, por mais que ela vai durar apenas 3 semanas de produção, você tem que considerar o mês como um todo, porque, na verdade, os custos e despesas fixas de produção, apesar de estarem por semana aqui, né? Mas, na verdade, a gente paga o mês inteiro. Mesmo que a empresa fique ociosa, você vai pagar, mesmo que naquela semana a empresa não produza nada, você vai pagar os custos e despesas fixas, certo? Então, tem que considerar o mês todo, não adianta querer considerar apenas 3 semanas, né? Então, nos dois casos, os custos e despesas fixas, a gente vai considerar 4 semanas, tá? Então, vamos lá. Ó, a proposta tá aqui, ó, fabricar 200 carrinhos e 110 estantes, né? Lembrando, fabricar 200 carrinhos por R$550 cada e a produção dura 3 semanas. Fabricar 110 estantes por 1.400 cada e a produção dura 4 semanas. E muito bem. Então, aqui, vai vender, a proposta é 200 carrinhos ou então 110 estantes. Ele tem que optar por um dos dois. O preço seria de 550 os carrinhos e 1.400 das estantes.
custos e despesas variáveis por unidade. A gente tinha visto lá que o custo aqui, material, comissão mais frete, ia somar 225 nos carrinhos e 705 nas estantes. O período de produção, ele fala em 3 semanas e 4 semanas, mas vocês vão ver que mesmo falando que é 3 semanas, né? Eu considerei aqui 13.800, tá? E as despesas fixas que foram consideradas para o mês, vai dar 55.200, que é o resultado de 13.800 vezes 4, tá? Reparem que nos dois casos aqui, custos e despesas fixas totais em setembro foi 55.200 nos dois casos, que é o valor dos 13.800, que é o custos e despesas fixas por semana, vezes 4. Eu não posso considerar na minha conta apenas 3 semanas, eu tenho que considerar 4 semanas. Por mais que a empresa fique uma semana ociosa, eu tenho que considerar que ela, mesmo assim, ela vai ter custos e despesas fixas, tá? Muito bem. A margem de contribuição, o que é? O preço de venda menos custos e despesas variáveis. Seria 550 menos 225, vai totalizar margem de contribuição por unidade de 325. No caso das estantes, o preço 1.400 menos custos e despesas variáveis de 705 vai totalizar 695 de margem de contribuição. Muito bem. Agora vamos calcular a margem de contribuição total. Vai ser o preço de venda, que é 550 vezes 200, vai dar 110.000 de receita de vendas. No caso das estantes, seria 1.400 vezes 110, vai totalizar 154.000 de receita de vendas. Custos e despesas variáveis seriam o valor de 225 vezes a quantidade vai dar aqui um total de 45.000. 225 vezes 200, 45.000. Aqui seria custos e despesas variáveis por unidade de 705 vezes 110, vai dar custos e despesas variáveis de 77.550. Ao subtrair a receita menos custos e despesas variáveis, a gente vai ter 65.000 de margem de contribuição total, e no caso dos carrinhos, e no caso das estantes, 76.450 de margem de contribuição total. O valor do custos e despesas fixas em setembro, a gente já viu que a gente vai considerar 4 semanas vezes 13.800 por semana. Vai dar 55.200 em ambos os casos. Ao subtrair a margem de contribuição total menos custos e despesas fixas totais em setembro, a gente vai ter o lucro de cada proposta. No caso dos carrinhos, seriam 9.800, o valor do lucro dessa proposta, e no caso das estantes, 21.250. Ou seja, então, o mais interessante, já que a empresa tem que optar por uma dos dois produtos, né, vender apenas um dos dois produtos, seria então o valor de 21.250 mais interessante. Por isso que a empresa então optaria por produzir as estantes, tá? Muito bem, então a decisão seria essa. Agora, pessoal, vamos para as considerações finais. Do ponto de vista da gestão de uma empresa, o custeio variável é uma ferramenta que fornece informações vitais para a tomada de decisão. O custeio por absorção está de acordo com os princípios contábeis de competência e confrontação. Princípio da competência: as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de ter recebimento ou pagamento. O princípio da confrontação: a receita é considerada realizada e sujeita a registro contábil quando os produtos ou serviços produzidos ou prestados pela entidade são transferidos para outra entidade ou pessoa física. Os custos são lançados na demonstração de resultado do exercício quando ocorre a venda. O custeio por absorção é aceito por auditores independentes